Olá, galera, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para corrigir as nossas atividades, nossa primeira lista de atividades desse ano, certo? E o nosso tema, industrialização. Está vendo o que é industrialização, o processo de industrialização, as fases, né? E os tipos de indústria, certo? Vamos lá para a nossa atividade, então. Nossa primeira questão aqui está muito fácil. Na verdade, todas as atividades são muito tranquilas. Lendo o texto, assistindo a aula que eu gravei para vocês, vai ser super fácil de fazer. Então, vamos lá. Assinale a alternativa que não se relaciona com o processo de industrialização sobre o espaço geográfico. Então, eu quero a alternativa que é incorreta, aquela que não está certa. Letra A. Com a industrialização, há um aumento do consumo de energia? Sim, há aumento do consumo de energia. Antes nós produzíamos energia só para a cidade, agora eu produzo energia para a cidade e para a indústria. Certo? B. Ampliação das trocas comerciais. Começa sim a haver uma ampliação dessas trocas comerciais, porque agora eu tenho os funcionários dessa indústria, essa indústria também está produzindo no meu município, e aí começa a precisar de mais farmácia, mais supermercado, mais açougue, mais loja de roupa, né? Começa a haver mais trocas comerciais. Intensificação do processo de urbanização. Lembra que eu coloquei para vocês o conceito de urbanização? Que é o processo em que o campo vai se transformando em cidade. Então, sim, há esse processo de urbanização acontecendo. Então, sobrou para nós a letra D, aumento das ofertas de emprego no setor primário. Setor primário é lá na fazenda, onde a gente tira o leite da vaca, né? Ali é o setor primário, eu estou tirando o leite, é o primeiro processo. Aí eu levo lá para a indústria e vai fazer o leite na caixinha, o iogurte, o queijo. Isso é um processo de industrialização, um processo secundário. Aí ele vai para o mercado para eu poder comprar. Lá é o setor terciário, certo? Essa cadeia de produção aí no processo da industrialização. Então, quando eu estou tendo indústria, eu não aumento a minha oferta nesse setor primário, de certa forma, né? Eu estou aumentando a oferta de emprego no setor secundário, que é a indústria. Segunda questão. Sobre o processo de industrialização, assinale o correto. Sobre o processo das indústrias, assinale a opção correta agora. A. Mesmo acontecendo em períodos históricos diferentes, a industrialização ocorreu da mesma forma em todos os países? Não, tá? Nenhum processo acontece da mesma forma em todos os lugares. B. A industrialização do tipo clássica corroborou para profundas transformações no espaço geográfico europeu dos séculos XVIII e XIX? Guarda essa aí, tá com cara. C. Deixa eu tirar minha carinha aqui. A industrialização nos países periféricos ocorreu sem a manifestação do capital estrangeiro que não enxerga nesses países a possibilidade de investimento? Que é isso? Nós tivemos a entrada de muitas indústrias estrangeiras nos países periféricos, como o Brasil, por exemplo. D. A industrialização do tipo planificada foi algo recorrente nos países subdesenvolvidos? Galera, planificada é economia de país socialista. É uma economia que não há competição no mercado. Existe uma regra para todas as indústrias, todo mundo produz no mesmo estilo, no mesmo padrão, vende no mesmo preço. Isso não é uma marca do processo de industrialização. A industrialização, ela é marca do processo do sistema capitalista, certo? Uma economia de mercado que compete, que gira dinheiro. Então, o que sobrou para a gente? Vamos voltar lá atrás? Sobrou, então, aqui a nossa letra B. A industrialização do tipo clássica corroborou para profundas transformações no espaço geográfico europeu. A industrialização do período clássico ali, a primeira industrialização, Revolução Industrial, né?
trouxe profundas transformações no espaço geográfico europeu. D. De acordo com o texto, quais processos são entendidos como industrialização? De acordo com o nosso texto lá, quais processos são entendidos como industrialização? O que é industrialização, professor? Vamos descobrir. Entende-se por industrialização o processo de transformação de matérias-primas em mercadorias ou bens de produtos. Industrialização é esse processo de transformação dessa matéria-prima em um produto, certo? Que será, né, esse último podendo ser novamente transformado por meio do trabalho, do emprego de equipamentos e do investimento de capital. Obviamente, o crescimento da atividade industrial aumentou a demanda por matérias-primas e mais recursos naturais. Por isso, o ser humano passou a explorar ainda mais a natureza, sobre ela e o espaço em geral, realizando cada vez mais intervenções e impactos. Então, a industrialização é esse processo de transformação da matéria-prima em produto que afeta profundamente a natureza. Na visão de muitos autores, no campo das ciências humanas, o processo de industrialização é sinônimo da era da modernidade. Industrialização é sinônimo, ou seja, é a mesma coisa, né? De modernidade. Industrialização, indústria, significa que aquela sociedade é moderna, certo? Ou seja, a industrialização das sociedades marca, assim, a inserção delas no mundo moderno. A partir do momento que aquela sociedade, aquele país é industrializado, tem indústrias, essa indústria move a sua economia, esse país, esse local, ele passa a estar inserido no mundo moderno. Ok? Então, você pode cortar essa parte aqui e pode colocar essa e essa aqui na sua respostinha. Tá bom? Para quem está acompanhando, vai ter essa dica aí. Vamos nessa? Vamos que vamos. Espera aí que eu quero outra coisa. Calma aí, gente. Eu erro. Aí, o negócio na frente aqui. Quer voltar. Aí. Foi mal. Vamos lá. Quarta questão. Descreva os 3 tipos de indústrias existentes com base nos tipos de mercadoria nelas produzidos. Existem 3 tipos de indústria. A gente falou lá no nosso texto. Eu quero que vocês mostrem para mim quais são esses 3 tipos de indústria e os tipos de produtos que elas produzem. Olha só aqui. Podemos dizer que existem 3 tipos principais de indústrias classificadas com base nos tipos de mercadorias, havendo, porém, inúmeras outras formas de divisão dessa atividade industrial. Bom, com base nesse critério, os tipos de indústria são, de base, bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. Então, nós temos 3 tipos de indústria, a de base, a de bens de consumo duráveis e bens de consumo não duráveis. São esses 3 tipos. A gente falou lá na nossa aula, mostrei para vocês uns esqueminhas, o mapinha ali. E hoje eu trouxe aqui, ó. Indústrias de base são aquele tipo de indústria que fabrica, peraí, gostar? Complicado do meu lado hoje, né? Que fabrica os chamados bens de produção, isso é, aqueles produtos que não são consumidos pelas pessoas. A indústria de base, ela produz geralmente para uma outra indústria, certo? Ela vai produzir para outra indústria, podendo ser máquinas industriais ou matérias-primas transformadas, como alumínio, ferro. Inclui aí, portanto, as chamadas indústrias extrativas. O que é extrativismo? Aquela indústria que vai lá na natureza e extrai o minério de ferro, o carvão, o mármore,
todos aqueles minérios necessários para fazer esse produto, tá? Então, indústria de base, é aquela do começo, da base mesmo. Indústria de bens duráveis. São as indústrias que atuam na fabricação de produtos não perecíveis, isto é, que possuem uma grande vida útil. E as de não duráveis? São aquelas mercadorias perecíveis, ou seja, que são rapidamente consumidas. A exemplo, os alimentos e o vestuário. São consumidos constantemente, né? Somente nós mulheres, né? Gostamos de uma roupa nova, os meninos também. A gente está consumindo sempre. E fazem parte, então, desse tipo de indústria. Certo? Vamos nessa. Quinta questão. Quais são os principais fatores que determinam a localização das indústrias? Quais são os fatores que fazem com que uma indústria se instale em determinada região? Por que a indústria vai instalar aqui em Santo Antônio? O que tem de atrativo? Vamos descobrir? Vamos nessa. Dentre os inúmeros fatores, podemos destacar presença imediata de matérias-primas e recursos naturais. Se naquele lugar tem uma matéria-prima para aquela indústria que está perto, ela vai economizar. Então, isso é um fator. Disponibilidade de mão de obra abundante e barata. Tem muita gente precisando de emprego e gente que vai trabalhar por um salário menor do que aqueles lá do centro. Então, a gente vai para lá. Incentivos fiscais oferecidos pelo governo local, como, por exemplo, a isenção dos impostos. Rede de transporte prática e eficiente, que permite o escoamento e o deslocamento da produção e também dos funcionários. Mercado consumidor amplo e acessível. Tem que ter gente que vai consumir essa mercadoria que esteja ali próxima a essa indústria. Fontes de energia que garantam a produção. Tem que ter fonte de energia suficiente para sustentar essa indústria, para manter ela funcionando ali, no tempo que ela necessita. Presença de indústrias complementares ou de apoio, certo? Indústrias que vão complementar esse processo, elas têm que estar ali próximas. Em alguns tipos de indústria, é importante a proximidade com centros de pesquisa, certo? Com universidades. É importante estar próximo a esses centros de pesquisas, muitas vezes, para impulsionar o processo produtivo dessa indústria. Tá acabando, galera! Foi muito rápido. Explica a ocorrência dos principais reflexos da industrialização no espaço geográfico. Explique a ocorrência dos principais reflexos da industrialização no espaço geográfico. O que a industrialização trouxe para o espaço geográfico? O que é espaço geográfico? Toda a porção da terra que você vive, que você habita, que o homem habita. Quais as consequências que a indústria trouxe para esse espaço? Eita, mas é muita, não é? Olha só. Quando a área antes não industrializada recebe um relativo número de fábricas, a tendência é receber mais migrantes para sua área, acelerando o quê? A urbanização. Outro fator. Com mais pessoas residindo em um mesmo local, gera-se mais procura pela atividade comercial e também no setor de serviços, que se expandem e produzem mais empregos. Entre outros aspectos positivos, mencionam-se a maior arrecadação por meio de impostos, certo? Começa a haver mais impostos, tem mais gente circulando, mais gente comprando. Dentre os efeitos negativos. Então, os efeitos positivos a gente viu. A indústria, né, vai gerar mais emprego, vai gerar aquele giro da economia ali, porém tem pontos negativos aqui. Vamos ver? Podemos citar os impactos gerados sobre o meio ambiente. Haja visto que, a depender do tipo de fábrica e das infraestruturas para ela oferecidas, são gerados mais poluentes na atmosfera e também nos solos e cursos d'água. Então, a indústria chegou, tem emprego, mas vou ter que devastar, vai acabar poluindo o ar, vai acabar, talvez, poluindo os recursos hídricos daquela região. Então, tem os prós e os contras, como dizem.
Além disso, galera, os incentivos fiscais oferecidos pelo poder público são criticados. Por quê? Lembra lá que a gente falou lá na nossa aula? Eu vou diminuir o imposto, não vou cobrar o imposto da indústria, mas vou aumentar o imposto da população local. Esse é um dos motivos também negativos, né? Um dos pontos negativos. Certinho? Ufa! Foi muito tranquilo, né? Não precisa nem desse desespero todo. Galerinha, muito obrigada pela atenção. Assistam a aula toda, tá muito tranquilo, muito rapidinho. Um tema muito bom de se estudar. Não esqueça de deixar o seu like, pôr o seu comentário no vídeo, tá bom? Nome completo, tá? Isso é muito importante. Nome completo, série e turma. Beijo no coração. Tchau, tchau.